Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus possa alcançar você aonde quer que você esteja. Eu estou aqui para trazer mais uma meditação, um devocional para edificar e abençoar a sua vida. A palavra do Senhor no Salmo 133 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Hoje em dia nós olhamos para muitas famílias que têm faltado justamente essa palavra, união. Pessoas que não mais vivem em prol dos outros, mas vivem em prol dos seus próprios desejos, em prol dos seus próprios problemas. Existe uma história que é contada de dois rapazes, dois irmãos, um que era solteiro e o outro que era casado. E os dois, em um dado momento, de comum acordo, adquiriram um campo, uma fazenda, para que ali eles pudessem realizar o trabalho agrícola. E começaram então a plantar, e quando chegou o tempo da colheita, o irmão que era solteiro pensou consigo mesmo: não é justo que eu tenha a mesma parcela igual ao meu irmão que é casado, que tem uma esposa e 3 filhos para sustentar. Então, toda madrugada, ele pegava uma parte da colheita, quando estavam realizando a colheita, e levava ao celeiro do irmão de forma escondida. E quando ele estava fazendo isso, ele percebia que ele doava ao irmão, mas o celeiro dele continuava da mesma forma. É porque o irmão que era casado também teve o mesmo pensamento que ele, pensando assim: o meu irmão é solteiro, não tem filho, já passou da idade de casar, e ele, quando tiver na sua velhice, não vai ter filhos como eu tenho. E filhos, no contexto dessa história, era significado de aposentadoria. Então ele pensou no seu coração: não é justo que eu tenha a mesma parcela da colheita que o meu irmão tem, eu preciso passar um pouco para ele, porque no futuro ele vai precisar. De forma que, num determinado dia, os dois se encontraram pela madrugada e perceberam que a razão do celeiro nunca esvaziar é porque os dois estavam tendo a mesma atitude um para com o outro. E ali, então, eles se abraçaram, choraram e se alegraram em perceber que eles estavam caminhando em unidade. A grande questão em nossa caminhada com Deus, enquanto estamos aqui nessa terra, é entendermos o poder que Deus libera sobre a unidade. Davi escreve esse salmo, que é conhecido como Cântico de Romagem, um cântico de degraus, provavelmente no final da sua vida. Davi já tinha vivido por muitas experiências e ali ele consegue perceber que é através da unidade que a bênção do Senhor é espalhada, que a bênção do Senhor é materializada. A minha palavra para você através desse devocional é para que você possa entender que quando você se dispõe a viver, assim como essa analogia, essa parábola que eu contei desses dois irmãos, em prol do seu irmão, em prol dos seus familiares, em prol das pessoas que Deus tem colocado no seu convívio, o próprio Deus se encarrega de cuidar de você, porque na unidade existe a bênção do Senhor. Que o Espírito de Deus possa dar a você esse coração, de não buscar o seu próprio interesse, mas de guardar a palavra que inclusive Paulo vai escrever em uma das suas cartas aos Coríntios, dizendo que o amor, ele não busca o seu próprio interesse. Que Deus te conduza nesse sentimento para que você carregue a unidade como uma marca na sua vida e as pessoas possam ser beneficiadas através da sua vida, porque quando você fizer isso, o próprio Deus vai cuidar de você. Que Deus abençoe você, que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua casa, em nome de Jesus.